Fala aí, galera, beleza? O Paulo tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida. A Rita tá dando risada. Quantas vezes você ouviu isso, hein, Rita? Pra mais um bate-papo com vocês. Tem até a Rita, convidada da Carol aqui, que vocês vão conhecer. E hoje nós vamos falar sobre um assunto. A gente sempre fala sobre assuntos interessantes quando nós estamos com a Carol Larson, aqui da Larson Account. Mas hoje um assunto que é importante para todo ser humano, para todas as pessoas que são vivas e trabalhadoras. Né, que sobre nossa aposentadoria, Brasil e Estados Unidos. Muitos de vocês, ou muitos de nós, já no meio da vida, depois dos 25, 30, 40 anos, 50 anos, resolveu mudar para cá. E você já contribuiu bastante no Brasil. E aí, como fica, né? E por isso que nós temos essas especialistas lindas, maravilhosas, que vêm aqui educar vocês. Nos educar, porque é um assunto que eu também não sei nada. Então eu tenho uma colinha para fazer as perguntas certas. E é óbvio que se eu tiver dúvidas sobre as respostas, eu vou mandar na lata. E bem-vinda, Carol. Tudo bem, menina? Obrigada, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Carol, quem que você trouxe? Qual que é a sua convidada e por quê? Primeiro, boa noite, pessoal. Não só boa noite para o Paulo, né? Eu trouxe a doutora Rita Riff, que era especializada em planejamento previdenciário no Brasil. E hoje nós temos uma parceria com ela, o qual ela está atendendo os nossos clientes lá no escritório da Larson mesmo. E nós fizemos esta parceria porque a Rita, como tem muito conhecimento com a parte previdenciária do Brasil, isso que ela já faz há muitos anos, e realmente ela é muito boa, a gente conseguiu unir os dois lados, né? A gente tem muitos clientes, como você disse, do Brasil vindo para cá, que ainda não tem idade para se aposentar ao pontos, outros que já estão aqui e que tem pontos, mas não tem suficiente. Então, é uma parceria de sucesso, mas principalmente para trazer benefícios para os nossos clientes, porque eu, antigamente, sem a doutora Rita, só podia fazer as coisas em relação aos Estados Unidos. Então, agora a gente conta com a especialista que pode resolver, inclusive, todos os problemas no Brasil, né, Rita? Em relação à parte de previdência, de dificuldades com a aposentadoria, planejamento lá no Brasil. Então é uma parceria que vai dar muito certo, eu tenho certeza. A gente começou recentemente, mas as expectativas são grandes. Muito legal, bem-vindo, viu, Rita? E qual que é o teu background, rapidinho? Obrigada, Paulo. Boa noite a todos que estão nos escutando, nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Bom, eu vou contar um pouquinho então da minha história. Eu já sou formada há muitos anos no Brasil, sou advogada no Brasil. E a área que eu milito é o direito previdenciário, e eu acabei me especializando no direito previdenciário internacional. Então, acabei fazendo curso em Harvard para entender um pouquinho da Seguridade Social americana também, e poder passar e transmitir todas as informações importantes acerca do Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos, porque existe, Paulo. Existe um tratado que nos permite poder aproveitar o tempo de contribuição do Brasil e levar para os Estados Unidos, e a mesma coisa vice-versa, pegar o tempo dos Estados Unidos vertido e aproveitar e somar com o tempo de contribuição no Brasil. E muitas poucas pessoas sabem disso. Muito legal. Então, eu vou começar aqui. Eu tenho uma colinha que foi mandada para mim pela Bia. Obrigado, Bia, porque como é um assunto que eu não domino nada, que eu não sei nada, eu não ia nem saber fazer as perguntas corretas. Então, eu sendo bem assim transparente com vocês, a Bia me mandou umas colinhas para eu fazer as perguntas corretas. Mas, se eu não entender, eu vou fazer uma pergunta em cima da resposta. É assim que a gente faz no canal Pergunta. E primeiramente, deixa eu perguntar até pra Carol, que essa primeira pergunta é pra Carol, ela falou meio que por cima. Carol, menina, como você não faz nada? Você é uma mulher muito desocupada na Larson Account, não faz... O que você inventou mais essa de criar esse departamento? Foi necessidade? O que foi? Paulo, foi a oportunidade, tá? Porque antes de eu conhecer a Rita, eu sempre cuidei da aposentadoria dos meus clientes aqui nos Estados Unidos. Mas todas as vezes que o cliente não tinha ponto suficiente ou que já tinha muitos anos de contribuição no Brasil, ia se aposentar aqui, via uma redução na aposentadoria dos Estados Unidos por já estar ou ter uma aposentadoria recebendo no Brasil. E eu conheci a Rita tem uns 2 anos, né? Sim. Foi durante a pandemia. Sim. A Rita apareceu devido a um cliente em comum e a gente se identificou muito na nossa forma de trabalho. E a dificuldade que eu tinha toda vez que eu precisava contar com um profissional no Brasil, era que cada um me passava uma informação diferente. Não sei de acordo bilateral. Não sei como pegar os créditos no INSS. Eu não sei se isso é possível. Então, assim,
Foi um encontro na hora certa, onde eu estava com uma demanda muito grande, porque durante a pandemia muitos dos clientes decidiram também ir embora para o Brasil, devido às circunstâncias de falta de desemprego e etc. E não tinha mais como eu fazer um bom trabalho se eu não tivesse realmente um especialista próximo da gente para executar essa parte de planejamento do Brasil. Então, o departamento surgiu da necessidade dos nossos clientes, que a maioria são brasileiros, então tem uma certa contribuição no Brasil, ou ainda continuam contribuindo lá, e eu, como contadora formada nos Estados Unidos, eu não posso fazer nada em relação ao Brasil, então eu precisava de alguém capacitado lá. Então a ideia surgiu daí, foi uma oportunidade e uma necessidade. E desde então a gente tem assim ajudado muitas famílias, e a Rita estava terminando de resolver algumas coisas em relação ao escritório dela no Brasil, mas a gente continuou fazendo as coisas à distância. E quando a Rita chegou aqui, aí eu falei, Rita, vamos ficar juntas de verdade? Vamos trabalhar juntas dia a dia? Então, a partir de agora, a Rita está no escritório com a gente também. Então, se eu tiver algum cliente fazendo um imposto, tem alguma dúvida sobre a aposentadoria ou alguma coisa do sistema previdenciário do Brasil, a gente vai estar trabalhando juntas para melhor atender o cliente e conseguir um planejamento o qual ele vai se beneficiar de ambos os lados, né, Paulo? Porque o maior problema é a pessoa falar, mas eu já sei o que eu estou fazendo, estou pagando meu INSS no Brasil, estou pagando meu social aqui. Mas no final, qual vai ser a consequência? De qual forma você vai receber a aposentadoria aqui e lá? Muito legal. E se você tiver alguém ainda que não tem o green card, deve estar se perguntando aí para mim, aguenta a mão que no finalzinho eu vou perguntar para a Carol para dar algumas dicas para as pessoas que ainda não têm o green card. Mas próxima pergunta aqui, eu acho que é para vocês. Se eu fazer errado, vocês corrigem uma pula na outra aí, tá? A finalidade do acordo. Então tem um acordo de previdência Brasil e Estados Unidos. Isso é uma coisa nova, correto, Rita? Sim, Paulo. Na verdade, o tratado de previdência entre Brasil e Estados Unidos foi assinado em 2018. Tá, então, por que existe esse tratado? Qual que é o benefício para os países, no caso? Então, o Brasil é um dos países que mais possui acordo de previdência bilateral, né? Na verdade, existe Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, França, enfim... países ibero-americanos, Paraguai, Uruguai, Chile e assim vai. Então, assim, a gente consegue fazer um trabalho através de um planejamento previdenciário, na qual a gente consegue fazer toda a projeção de cálculo, toda a simulação de renda mensal mais vantajosa, regra de transição mais benéfica para aquele cliente, porque muitas coisas mudaram, Paulo. De 2019, nós tivemos uma reforma da Previdência no Brasil, que foi muito impactante, e mexeu muito com os cálculos de benefício. Então, nós temos hoje 5 regras de transição. Existe a regra de transição pedágio 50%, pedágio 100%, existe a regra de tabela de progressão mínima, idade mínima, por pontos. Então, cada regra de transição vai dar um valor diferenciado de benefício. Então, o cliente, quando nos procura, realmente é para saber qual é a regra mais vantajosa, qual é a espécie de aposentadoria mais benéfica, e a gente faz todo esse trabalho através de um relatório, através de um parecer jurídico, cálculos, projeções, para ver se ele deve recolher sobre um salário mínimo, sobre 2, sobre 3, em que momento ele vai aumentar, qual é o código correto que ele tem que recolher, porque existem muitos brasileiros... Isso é muito importante, né, Rita? Contribuição no código errado. Porque, Carol, a gente vê muitos brasileiros contribuindo sobre o código errado, e código errado o INSS vai descartar, Exato. Desconsiderar, e aí vai dar um trabalho muito maior, porque a gente vai ter que entrar com uma medida judicial para poder corrigir. Então, essa assessoria, essa consultoria que a gente presta é realmente completa em relação à parte do regime geral de previdência social no Brasil. Acho que é importante ressaltar, Rita, que um dos grandes motivos o qual os Estados Unidos e o Brasil acabaram assinando esse acordo bilateral... Que foi a minha pergunta, né, Rita? Rita pulou a minha pergunta. Eu acho que ela respondeu alguma coisa em relação à sua pergunta. Mas é o seguinte, a maioria dos americanos... em algum momento da vida, passam um tempo fora dos Estados Unidos. Não só o americano, então vamos falar o brasileiro ou o americano. Então, já existia um acordo bilateral com vários países. E os governos, depois de várias iniciativas que criaram e várias reuniões, finalmente o do Brasil foi assinado. Por quê? Muito americano que morou um tempo nos Estados Unidos e depois foi morar no Brasil. Então, para que todos pudessem ter esse benefício. E então, a pessoa ela pode morar 6 anos num lugar, 6 anos no outro, 6 em outro, 6 em outro. Se todos esses países tiverem acordo bilateral, ela vai conseguir usufruir de todos os benefícios. Então, é para beneficiar
nós, não somente cidadãos americanos como brasileiros, em relação a podermos ter opção. Não quero mais morar no Brasil, quero morar nos Estados Unidos, eu não quero mais morar nos Estados Unidos, quero morar em Portugal, e agora a minha aposentadoria. Antigamente a gente perdia, não tinha ponto suficiente no Brasil, né, Rita? Não tinha ponto suficiente aqui, não se aposentava em lugar nenhum. Até antes de 2018 era assim. Nossa, eu ficava perdido toda a tua contribuição. Perdia tudo, não podia aproveitar. Sim. Então, o motivo do acordo bilateral maior foi esse, para que os pontos daquelas pessoas que viveram em um país, mas não tiveram idade e nem créditos suficientes, pudessem ser aproveitados em outros países, os quais elas residem hoje, ou vão passar o resto das suas vidas, ou se mudarem para outro lugar também, vão carregar esses pontos. Sim. Nossa, que legal, porque nós temos... Quantos brasileiros existem aqui nos Estados Unidos hoje, você acha? Milhões? 1 milhão, pelo menos? Mais de... Eu acho que a última estatística do consulado, milhões, que são contados, né? Porque a gente tem que levar em consideração os imigrantes que não existem, né? Que estão aqui, mas não existem em lugar algum. Eu acho que há em torno de 3 milhões e meio. Por aí, né, Carol? Também acho. Olha, desses 3 milhões, com certeza você é uma das pessoas que poderia estar se aposentando agora e não sabia, né? Porque são coisas novas. Nós que moramos aqui, geralmente, nós não seguimos nada do Brasil, a não ser política, né? E mesmo assim, bem pouco. Bem legal. Então, muitas informações importantes. Aí a minha próxima pergunta é aquelas pessoas que trabalham no regime estatutário, servidores públicos, também poderão aproveitar o acordo bilateral previdenciário? Perfeitamente possível, Paulo. E a gente vê que é muito comum, né? Esses brasileiros que... foram concursados, trabalharam no regime próprio de previdência, eles vão ter direito também a poder aproveitar esse tempo de contribuição ou continuar vertendo contribuições no Brasil de uma forma independente. E os militares, que é muito importante a gente dizer aí, porque, na verdade, os militares, os únicos países que permitem o tratado é Japão e Estados Unidos. Então, vai abranger o tratado de previdência para os militares também. É bem interessante. Porque os militares, eles fazem parte dos servidores do regime públicos. próprio, isso mesmo. Mas nos demais países, como por exemplo, Itália, o militar não está abrangido dentro do tratado. Entre Brasil e Itália, entre Brasil e Portugal, entre Brasil e Japão. Entendi. Japão, sim, perdão. Os únicos Japão e Estados Unidos que permitem. Se você foi servidor público... Perfeitamente possível aproveitar o tratado. Quando você fala possível... É possível somar o tempo de contribuição que verteu no regime próprio de previdência e trazer para cá, somar aqui nos Estados Unidos. E pegar o tempo dos Estados Unidos e levar para o regime próprio, para poder ter uma aposentadoria também no Brasil. Aí tem a próxima pergunta que entra a respeito... Se é muito comum existir erros praticados pelo INSS no valor do benefício ou no cadastro de informações sociais. E isso pode levar a um prejuízo muito grande para o segurado? Muito grande. O INSS é um dos maiores réus hoje, atualmente no Brasil. A gente sabe disso porque a gente atua no dia a dia. Então, muito erro, né, Carol? Muito erro de cálculo. Muito de cálculo do código de contribuição também, que não é aplicado corretamente. Às vezes a gente encontra... E não sou especialista em Brasil, tá? Então, mas pela experiência de tantos anos trabalhando, às vezes você pega relatório de créditos que fala do INSS também, aí a pessoa fala, eu nunca trabalhei nessa empresa, ou eu saí dessa empresa 10 anos atrás, ainda está constando contribuição. Sim. Do mesmo jeito que tem pro lado positivo, só que eu não sei se no final, na hora de se aposentar, o INSS não vai olhar, tem aqueles que o crédito que está lá no do outro pertence a outra pessoa e não está computado. Eu peguei um caso essa semana que a mulher falou, não trabalho nessa empresa há 6 anos e estava lá a contribuição nos últimos 6 anos. Muito erro. Para ela é bom, porque ela não trabalhava mais, alguém continuou contribuindo. Mas lá na frente o INSS vai fazer exigência. Vai querer realmente todo o cômputo de tempo através de provas documentais. Então, o que a gente vê também é muita empresa que acabou não recolhendo para o empregado. E isso é um crime de apropriação indébita. Descontou, mas não repassou aos cofres públicos. Que acontece muito aqui também. E a gente pega através do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a gente vê muita inconsistência, muita divergência, que a gente tem que realmente resolver. Agora é o momento, né, Carol? E não deixar para quando a pessoa for se aposentar e já é tarde demais. Deixa eu até pegar esse gancho do momento aqui, que é a importância do planejamento
previdenciário também. Eu queria só falar uma coisa antes, que nós estamos falando tanto de Brasil, Estados Unidos, pode aproveitar, não pode, mas eu acho que nem eu nem você não explicamos o que é o aproveitar, que eu acho que foi o que você perguntou. Isso. Então, antes de 2018, do acordo bilateral ser assinado, a pessoa que trabalhava nos Estados Unidos só podia contar com os pontos, que a gente chama aqui de pontos do Social Security, para se aposentar. Não tinha a mínima possibilidade de agregar ou combinar pontos que viessem de outros países. Então, o que mudou? A partir de 2018, então, se eu tenho um cliente que mudou para cá, tem 6 anos, mas ele já tem idade para se aposentar, ele precisa de mais 10 pontos. 10 pontos dariam mais ou menos aí 2 anos e meio de contribuição. O que a gente faz? Nós buscamos os pontos do INSS do Brasil e qualificamos esse cliente que já tem idade para se aposentar aqui. Então, é isso que é o qualificar, que ela estava respondendo dos funcionários que são estatutórios. Então, para qualificar, também tem que passar por uma análise nossa para entender. Se eu tenho um cliente que já tem 40 pontos, eu não posso trazer os pontos do Brasil, porque ele já qualifica para se aposentar nos Estados Unidos. Então, aí é melhor ele ficar, que na maioria das vezes, como os nossos clientes que a gente está tratando agora já tem uma idade de aposentadoria, fica com a dos Estados Unidos aqui e fica com a do Brasil lá. Isso também faz parte de um planejamento. Ou esquece a do Brasil, porque senão você vai ter que contribuir mais 20 anos para as pessoas mais jovens. E vamos contribuir somente com os Estados Unidos e trazer o pouco que você tem de lá para agregar. Agora, se a pessoa já tiver pontos suficientes, não podemos juntar os créditos de ambos os países. Tem um comentário aqui rapidinho antes de eu voltar para minhas perguntas da Sônia Esperança. Ela fala: me aposentei proporcionalmente no Brasil. Quando voltei para os Estados Unidos, pedi minha aposentadoria do Social Security e passei a receber menos porque sou aposentada no Brasil. Fiquei prejudicada por quê? Todos os meus clientes que já são aposentados no Brasil e se aposentaram aqui agora, Carol, você não me avisou que se eu falasse para o Social Security que eu já era aposentado no Brasil, eles iam reduzir. Mas isso está nas instruções. Então, existe uma redução no valor da aposentadoria americana se você já tem aposentadoria em outro país. Porque eles entendem como não sendo justo você já estar recebendo de um país, eles lhe pagarem integral. Então, tem uma redução no valor toda vez que a pessoa já é aposentada em outro país. Agora eu vou fazer uma pergunta que ninguém gostaria que eu fizesse, mas eu vou perguntar. Eu sou obrigado a... Tipo, tem uma pergunta que fala: você recebe aposentadoria em outro país? Sim ou não? Ou não existe isso, essa pergunta? Existe a pergunta. Existe a pergunta e no próprio questionário tem a pergunta, como provavelmente ela deve ter respondido. E muita gente, como já sabe, coloca que não é aposentado em outro país. Só que a cada vez mais nós temos percebido que os sistemas estão se atualizando e cruzando. Porque hoje, para que a gente traga a contribuição do Brasil para cá, a Rita tem que pegar um extrato do INSS, tem que fazer todo um processo no Brasil para eu trazer para cá. Elas não se falam, Social Security e INSS. Então, até que ponto eles não se falam, e quando o Social Security descobrir que a pessoa falou não e na verdade é sim, isso aí já vai ser categorizado como uma fraude, né? Então, eu não recomendo para ninguém, óbvio, que coloque que não recebe, desde que esteja recebendo, porque a gente não sabe em qual momento eles vão encontrar isso e qual vai ser a penalidade. Se vão cortar dos dois, se vão reduzir o daqui, porque de alguma forma a pessoa vai ser penalizada por não ter informado. E também a redução, no caso a Sônia não falou quanto, mas não deve ser nada muito significativo, né? Eu tenho percebido que é uma média de uns 450, 500 dólares. Para aqueles que têm uma aposentadoria com um valor que já é baixo, porque o Social Security, principalmente para os imigrantes que não têm 35 anos de contribuição, o valor é sempre muito baixo. Então essa diferença leva o valor para quase nada. Isso é uma outra coisa que é muito importante no planejamento, porque o imigrante acha contribuir 10 anos, tenho 62 anos, vou me aposentar nos Estados Unidos. Vai, com 600 dólares, 500 dólares. Pouquinho. Porque ele não tem 30 anos. E o cálculo, né, Rita, para o Social Security, eu pego todos os últimos 35 anos, pego os anos que ele teve maior renda, eles ajudam, e divido por 35. Então, se o cara só tem 10 anos de contribuição, o valor dele vai lá para baixo. Entendi. E eu poderia, por exemplo, pensando com a cabeça de vocês brasileiros, eu poderia, por exemplo, ver... Eu posso falar, eu não quero aposentadoria no Brasil? Eu posso falar, não quero, cancela minha aposentadoria do Brasil para poder receber mais aqui? Vamos dar um exemplo. A minha aposentadoria do Brasil é $1.200, salário mínimo. E vai me cortar aqui... R$1.200, desculpa, o salário mínimo. E vai me cortar aqui $500. Não. Aí eu falo, então pra mim não é vantagem receber no Brasil,
porque eu vou perder mais dinheiro. Não Sim, pode, mas Rita, não uma pode, vez que ele já Paulo. começa a receber o benefício, Não pode, ele não pode é um falar que direito não quer. irrenunciável. Você recebeu, você vai receber até o fim. Você não pode Abrir mão. renunciar, por exemplo. Abrir mão, não é possível. Nossa, que bom, pelo menos, né? Senão, bom... Eu realmente não sabia essa, tá vendo? Aprendendo sempre com você. A gente Eu sabia que não sempre podia aprende. renunciar à aposentadoria no Brasil. É porque aqui eu nunca passei Isso, por uma é. situação dessa para ir tão fundo na legislação, mas também acredito que não posso, uma vez que você já está recebendo Não Social pode. O Security, que não pode. vou até esclarecer um pouco melhor. O que é possível, Paulo, é você renunciar desde que você ainda não tenha recebido o primeiro pagamento. A partir do momento que você recebeu o primeiro pagamento, sacou, FGTS, PIS, enfim, é irrenunciável. Não pode. Legal. Deixa eu voltar para minha listinha aqui, ó. E aqueles brasileiros que estão indocumentados poderão se aposentar nos Estados Unidos e no Brasil também? Eu vou falar do Brasil, mas como a gente está falando de brasileiros, né? Se eles são brasileiros, eles não têm problema para se aposentar lá, desde que eles tenham as devidas contribuições. Aqui nos Estados Unidos, você só se aposenta se você tiver um green card ou for cidadão americano, para iniciar o seu processo de aposentadoria. Se você se aposentou tendo um green card, que é muito comum, e a gente tem até alguns clientes que fizeram isso, se aposentaram, entraram com pedido, foi aprovado, vou embora para o Brasil, ainda tenho green card, não sou cidadão. Eu abro mão do meu green card e vou morar em outro país. É permitido e a pessoa vai continuar recebendo. Agora, um imigrante ilegal, que não tem um visto que permita trabalhar, que não tem um work permit, que também não tem um social security, não vai conseguir entrar com pedido de aposentadoria. E quando a gente fala aposentadoria, até para eu esclarecer para vocês aqui, porque como elas vivem e respiram isso, elas vão falando, acha que a gente todo mundo entende. Tá falando social security. Isso é aposentadoria, porque aí eu vou perguntar para Carol, tá, e para os indocumentados, existem outras opções aqui? Existem alguns planos previdenciários que são, acho que nem chamam esse plano previdenciário, né? São aposentadorias privadas que falam no Brasil, que a pessoa mesmo não tendo documento, ela se qualifica. Não são planos do governo, não são planos desses tradicionais que a gente conhece, não é um 401k, não é um Roth, porque todos esses você precisa ter o Social Security ser documentado, mas existem planos sim, o qual a gente pode fazer para o não residente ou para aquele imigrante que não é documentado, que inclusive são planos muito bons, porque a maioria desses planos combinam seguro de vida com uma aposentadoria. Então você garante uma aposentadoria para você e o momento que você vier a falecer, os seus herdeiros ainda têm direito a um seguro de vida sobre aquele montante que foi contribuído. Então é um plano que você contribui em duas vertentes. Você contribui para a sua aposentadoria e para um seguro de vida para os herdeiros. E é esse que a maioria dos imigrantes que não são documentados, ou aquelas pessoas que por algum motivo não têm pontos nem no Brasil e nem aqui, que às vezes é comum com empresários que nunca contribuíram e acabam vindo para cá, ou às vezes porque a pessoa acha que o valor da aposentadoria do Brasil e do social é muito baixo, então nunca fizeram contribuição, acabam escolhendo por esses outros planos. E esses outros planos é possível sim para as pessoas que não têm documento também. Agora, Isso é muito bacana. Eu tenho uma pergunta para você, Carol. Você falou somente green card e cidadão americano que pode se aposentar nos Estados Unidos pelo normal que todo mundo faz, né? Não pelo privado. Agora, eu tenho vários amigos com visto E2, que é o daqueles investidores, que tem o italiano, tem tudo aquilo lá. Eles não têm green card. Mas o esposo ou a esposa, um tem que ter a empresa, né? A gente já sabe, um tem que ter a empresa e trabalhar na empresa. Mas o esposo ou a esposa não precisa trabalhar na empresa e eles têm sim a autorização de trabalho. Quando eu trabalho, acredito que todo mundo que trabalha contribui. E eles não teriam direito? Então, Paulo, isso é uma coisa também que é muito discutida. Justamente falando de E2, porque E2 é um visto, Rita, o qual alguns europeus e outras nacionalidades, exceto Portugal, o Brasil nunca entrou, e outros países aí pelo mundo qualificam. Eles nunca chegam ao green card. Então, eles têm um visto que eles vão renovando, às vezes a cada 3 anos, 5 anos, mas não têm direito a green card. Então, eles têm uma contribuição. Esse imigrante, mesmo documentado, ele só consegue entrar com pedido. Ele tem vários benefícios do Social Security. Ele pode conseguir um disability, ele pode conseguir várias coisas. Mas a aposentadoria, para ele aplicar no momento, ele pode ter ficado 30 anos com visto. Para ele aplicar, ele tem que ter um green card. Uau, então praticamente tudo aquilo que ele contribuiu, ele não vai poder usufruir para aposentadoria, no caso. Exatamente. Existem, que inclusive eu atendi um cliente, tem mais ou menos uns 20 dias, que trabalhou
muitos anos, porque tem uma regra 2014 e antes de 2014, não sei se você já viu isso. Antes de 2014, as pessoas que trabalharam e tinham o devido pontos não precisavam entrar na regra de green card ou da cidadania. Olha, não sabia. Você contribuiu 30 anos, imagina, você não ter direito a uma aposentadoria. Sim. Então, existem já várias coisas que estão sendo traçadas para que esses imigrantes tenham direito, porque não é justo, eu acho que é anticonstitucional? Porque se você contribuiu... Inconstitucional, porque a pessoa contribuiu. Ela tem um social security, ela tem um work permit, ela tá pagando todas as contribuições e no momento de aposentar, ela não consegue entrar com pedido. Aí eles podem dar, talvez, para essa pessoa um SSI, um disability, tem acho que benefícios de survivor spouse, que é quando um ou outro venha morrer, e se tiver dependentes, normalmente esse dependente nasceu aqui, aí tem direito ao benefício do social. Mas a aposentadoria, regra, por enquanto, ele tem que, quando for fazer a aplicação, apresentar o green card dele ou a cidadania. E não dá pra gente correr. Automaticamente o employer, o empregador, pega o nosso dinheiro, né? Não tem como não pagar, no caso. E o interessante, sabe o que é? Porque às vezes a pessoa pode contribuir 20 anos sem ter o green card, enquanto ela estava no E2. O único pré-requisito é que para aplicar, ela tem que estar com green card. Então, não importa se você contribuiu ou não estando documentado. Entendi. Interessante, né? Eu acredito que parte dessa regra deve ser aqui. Hoje em dia, nós temos tributação global, que é um assunto que eu sempre venho falar com você. Então, se a pessoa ela não tem green card, ela pode pegar a mala dela e ir embora. A partir daí, ela deixou de ser residente também. Então, tem várias situações que vão impactar para o país isso. Porque hoje, para você abrir mão de um green card, é um processo que antigamente era fácil. Hoje, até abrir mão do green card é complicado. Expatriar, nem se fala. O cara que é cidadão falou, eu se arrependi. Eu tinha green card, virei cidadão, eu não quero mais ser cidadão dos Estados Unidos, porque pro resto da vida eu vou ter que pagar imposto aqui. A expatriação, além de cara, em torno de $8.000 por pessoa para fazer uma expatriação, você tem que comprovar que você não está expatriando somente por motivo de impostos. Então, você tem que demonstrar que nos últimos 5 anos, antes de expatriar, você não teve receita superior a $175 mil por ano para eles aproveitarem. Então, se a pessoa tem, assim, super wealth, tem 3, 4 milhões por ano. Quem faz isso são esses super ricos, Então, é o que eles querem evitar isso. Eles querem evitar a expatriação também. Agora, tem uma palavra e uma coisa que eu nunca ouvi dizer. Lembra, gente? Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu tô no meio do povo inteligente, então eu já ouvi dizer muitas coisas aqui, ó. Que essa próxima pergunta. Explique sobre a importância da certidão de deslocamento temporário. Eu não sei nem o que é isso. Esse termo é muito habitual no Brasil, é o CDT, Certidão de Deslocamento Temporário. Ele é importante, Paulo, porque aqueles brasileiros que têm um vínculo empregatício, determinada empresa no Brasil, e ele é transferido para vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, ele apenas será descontado pelo país de origem e não pelo país acordante estrangeiro, no caso, os Estados Unidos. Então, não vai haver a bitributação. É muito importante isso, porque é uma economia que você gera tanto para o empregado quanto para o empregador. E muitas empresas não sabem disso, desconhecem. E acabam tributando e descontando o INSS do Brasil e a contribuição aqui. Então, as pessoas que estão ouvindo e têm intenção um dia de vir para cá e através de uma transferência de uma empresa para uma filial aqui, é muito importante o CDT, Certidão de Deslocamento Temporário, e quem providencia isso na grande maioria das vezes é o empregador, é a empresa, justamente para evitar essa bitributação. Exatamente. Falando do caso por exemplo, não do E2, que é um visto que ele normalmente pega através de uma empresa, ele faz um investimento de um valor X e tem direito ao visto, então ele não tinha um empregador. Agora, se ele fosse o próprio empregador no país de origem, ele poderia fazer isso também para evitar a contribuição com o Social Security e Medicare aqui. Nós conseguimos evitar hoje o pagamento da contribuição social aqui sobre receitas auferidas no Brasil. Porque antes do acordo bilateral, você é autônomo no Brasil. Ou você é um consultor no Brasil, mas você mora aqui. Então, a receita global tem que ser tributada aqui. Quando eu pegava a renda desse consultor no Brasil, fora o imposto de renda americano, ele tinha que pagar contribuição social. Sim. Então, o acordo bilateral eliminou essa contribuição social, que aqui nos Estados Unidos é de 15,3% do valor do salário. No Brasil é mais baixo. Não, no Brasil é 20%, né? É 20%. É 20%. No Brasil ainda é mais alto.
Deixa eu pegar rapidinho. Ah, não quer terminar? Então, é muito importante até para quem está nos assistindo e é empregador, possui empresa, enfim, e contrata esses funcionários, pede a transferência para cá para que não haja. É uma economia, né? A gente sempre fala. E eles precisam, na grande maioria, da nossa assessoria, da nossa consultoria em relação a isso. Como fazer isso? Isso. É um formulário, são documentos, algumas burocracias, claro, faz parte, né, Brasil. E a gente consegue fazer isso através do INSS. Tudo Brasil. Nada aqui. E vocês conseguem fazer daqui? Sim. Ou tem que estar fisicamente lá? Não precisa, Paulo. Tudo online. Bem legal. Deixa eu pegar uma perguntinha que tem aqui no chat aqui. The Bike Sem Fronteiras, é o nome. Tem uma pensão por morte. Tendo eu tempo de contribuição, posso ter, eu acho, benefícios na América? É uma pergunta genérica, mas vamos ver se eu consigo entender o que essa pessoa está perguntando. Pensão por morte é um benefício pago pelo INSS para os dependentes do falecido, Paulo, para começar. Não é uma aposentadoria. Se essa pessoa está tentando perguntar se é possível ter uma aposentadoria e também ganhar uma pensão, é possível. O Brasil permite poder ter o acúmulo dos dois benefícios, mesmo morando aqui. É perfeitamente possível. Ele falou assim, tendo eu tempo de contribuição, posso ter benefício na América? Provavelmente é isso. Então ele pode ter uma aposentadoria aqui, ter a pensão no Brasil, ele pode ter uma aposentadoria no Brasil e ter a pensão também, e aqui também. Uma coisa que nós não falamos, que o Tratado de Previdência, ele engloba 3 benefícios entre Brasil e Estados Unidos. É a aposentadoria por idade, que é a chamada velhice aqui, é a pensão por morte e é o benefício por incapacidade permanente, que é a invalidez. Que é o disability americano. Isso. Então, são 3 benefícios previdenciários que existe o Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos. Um exemplo, se a gente falar em Alemanha, Brasil e Alemanha, já vai englobar mais benefícios. Salário maternidade, auxílio acidente, aposentadoria especial para profissionais da área da saúde. Porque o direito previdenciário, ele não é só aposentadoria. A gente fala aposentadoria, mas ele é salário maternidade, auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, benefício ao deficiente, auxílio reclusão para os detentos, enfim. Ele engloba uma série de benefícios, né, abrangidos pela Seguridade Social e que no Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos, apenas são só 3 benefícios que abrangem, que protegem. É a aposentadoria por idade, pensão por morte e invalidez. Eu tenho uma pergunta. Que são os tipos de benefícios que o Social Security oferece. Sim. Então, o Social Security tem o Disability, Survivor Spouse, o por idade, e nós temos um adicional que não faz sentido existir, que é o SSI, que é o Social Security Supplement Income, que é aquelas pessoas que têm muito baixa renda, não podem mais trabalhar, mas que ainda não têm pontos suficientes para pedir aposentadoria. Sim. E aí ele ajuda. Faz todo sentido, né? Porque na Alemanha eles têm todos esses outros benefícios associados à Seguridade Social. Sim. E aqui os que estão associados. Então... Agora, eu tenho uma pergunta. Nós falamos desse benefício. Eu ainda tenho mais 3 aqui, antes de eu deixar vocês embora, mas eu tenho uma minha. Eu morando aqui e recebendo aposentadoria ou pensão, pensão por morte, o que seja, no Brasil. Ou ao contrário, eu recebendo aqui nos Estados Unidos e morando no Brasil. Eu tenho que provar que eu ainda estou vivo? E como fazer isso? Ou continuo recebendo? A prova de vida agora mudou recentemente. Em janeiro de 2023, nós tivemos uma alteração. Então, a prova de vida agora ela é feita através de um cruzamento de informações e um cruzamento de dados. Então, Paulo, não é mais necessário que o segurado tenha que ir até o consulado, tenha que ir até o Brasil presencialmente para provar que está vivo. Hoje, esse cruzamento de dados, de informações, ele se dá através de carteira de vacinação em dia, título de eleitor, imposto de renda em dia, declarando certinho, RG, CPF em ordem, que não tem ainda vencido. Então, uma série de documentos que o INSS o próprio INSS vai fazer esse levantamento, o segurado não precisa mais se preocupar. Então, isso foi algo, assim, extraordinário, porque facilitou muito a vida dos brasileiros que estão fora, né? Moram fora. A prova de vida, eu achava isso um absurdo, porque durante muitos anos eu assessorava os brasileiros com as questões de consulado, porque o consulado era só em Miami, era muito difícil. E a quantidade de aposentados que me pediam essa prova de vida, eu falava, gente, é um absurdo uma prova de vida ser feita dessa forma. Você preenchia uma folha com 4 perguntas, a pessoa assinava, eu notarizava como notária na Flórida, enviava para o consulado, ele reconhecia minha assinatura e falava, a pessoa está viva.
Na verdade, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de fazer isso, assim, porque o INSS, em tese, tem o dever de fazer isso. Mas imaginemos que ele não faça, que haja algum erro, porque a gente está sempre falando que o INSS vive errando e vive cometendo atos ilícitos, enfim. Existe a biometria facial também, né, Carol? Que facilita muito também. Então, esses clientes, às vezes, nos procuram para... eu não estou conseguindo fazer via online. Então, a gente também dá essa assessoria, Paulo, em relação à biometria facial, porque é um pouco... As pessoas mais idosas têm uma certa dificuldade. Com a tecnologia, tudo muda. Às vezes, até para a gente é difícil. Então, eles precisam dessa ajuda até para fazer essa parte de biometria facial e digital. E esse é um dos serviços que a gente está oferecendo lá no escritório. Então, a pessoa, às vezes, precisa de um atestado de vida e não sabe nem por onde começar. Porque, normalmente, quem precisa de um atestado de vida é porque já está aposentado. Sim. Então, não tem tanta facilidade com tecnologia. Sim. Então, hoje mesmo, o site da Receita ligo para uma cliente e falo, por favor, cria uma conta. A mulher me liga desesperada. Eu não consigo. Aparece um círculozinho na minha tela que não encaixa o meu rosto. Então, é uma coisa simples para a pessoa que está acostumada com tecnologia. Mas para uma pessoa que não sabe mexer num computador ou num telefone, que precisa de uma câmera de um telefone, pelo menos o da Receita Americana para fazer biometria, a pessoa não consegue fazer. E ela não consegue ter acesso aos recordes necessários para uma aposentadoria, para um seguro-desemprego e para todos os outros fins que iam ser necessário comprovar a Receita Americana ou até mesmo o atestado de vida. E aqui precisa atestado de vida também, Carol, nos Estados Unidos? Aqui não precisa atestado de vida porque desde 2015, mais ou menos, o sistema de registro de nascimento e óbito está cruzado com o social. Então, o dia que a pessoa morre, automaticamente a família já recebe uma notificação que esse Social Security está locked. Porque o que acontecia? Vou contar lá atrás, há 24 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Era muito comum as pessoas usarem números de falecidos para aplicar para benefícios, porque não existia essa troca de informação. Então, o óbito nunca ficava registrado, aquele social ficava em aberto. Por exemplo, um imigrante legal pegava esse social, trabalhava, contribuía, fazia compras, etc, etc. Então, desde, eu acho que foi 14 ou 15, a pessoa morre, tem um atestado de óbito americano, já bate no social, 24 horas depois o Social Security está bloqueado. Você tenta até fazer um imposto, solicitar restituições atrasadas, você não consegue. Você tem que entrar com um pedido para o Social Security de um representante, que normalmente a gente coloca a esposa, mas se a esposa não tem condições, a gente faz essa representação através de uma procuração da esposa, para poder até mesmo receber os benefícios de esposa. Porque do momento que está bloqueado, você não consegue mais entrar na conta da pessoa que faleceu. Então, aí, aqui, infelizmente, tem que ir lá pessoalmente para levar, confirmar o óbito, para iniciar um processo. Então, dá para dar uma adiantada boa hoje com essa tecnologia. Ó, rapidinho, gente, que nosso tempo, as duas falam pra caramba também. É bom, né? É bom porque muitas informações. O Marcos Souza, ele fala assim, ó, já estou aposentado por tempo de serviço no Brasil e devo chegar nos Estados Unidos como residente permanente em junho. Tenho alguma vantagem para efeito de aposentadoria futura nos Estados Unidos? Eu tô vendo a fotinha dele, é uma foto jovem, não sei se é aposentado... Planejamento previdenciário. Se a foto dele ainda é jovem, ele não tem tempo no Brasil e nem créditos e tão pouco aqui. Para ele começar a ter aqui pelo menos 10 anos de contribuição. Ele falou tempo de serviço, ele é aposentado já, por tempo de serviço. Então deve ser, o quê? Funcionário público, com certeza. Então, nesse caso, Rita, pode ser assim, que sim, sem pode saber ser que não. do caso, a gente precisa, óbvio, analisar. Na realidade, ele tem que ter um tempo mínimo de contribuição aqui, para poder ser utilizado o tratado de previdência, porque ele vai poder, Paulo, pegar esse tempo que ele já se aposentou, que ele já verteu de contribuição, ele vai poder trazer para cá. É permitido, é possível. Mas aqui ele tem que ter no mínimo, para aproveitar o tempo de contribuição, 18 meses, é o que diz o tratado. Mas não que vai ser vantajoso o valor de aposentadoria dele. Então, quanto mais ele verter de contribuição aqui, quanto mais ele contribui aqui, o valor vai ser um pouco maior. Mas é possível. Tem que fazer um planejamento, tem que fazer cálculos para a gente ver qual é o melhor caminho. E lembrando, só para vocês saberem, todas as informações da Larson Accounts está na descrição deste podcast, do vídeo, onde você estiver vendo ou ouvindo, não somente desse, mas em todos do canal Perguntas. Se você clicar na descrição do programa, está por ordem alfabética, então vai ser L de Larson. Tá? Podia ser o account pro primeiro, né? Vamos mudar. Vamos mudar. Account Larson. É bem facinho, então é bem fácil de encontrar as informações da Carol aqui do escritório. Deixa eu pegar rapidinho a pergunta que o nosso tempo está estourando.
Aposentados e pensionistas que residem nos Estados Unidos são descontados 25% sobre o valor de benefício previdenciário. Explica um pouco sobre esse desconto ilegal. Eu vou explicar como funciona a retenção. Aí eu quero que a Rita explique o que está certo, o que não está, o que é ilegal e o que pode ser feito. Então, pela regra, do momento que a pessoa faz saída definitiva no Brasil, ela se torna um não residente naquele país. E a aposentadoria e outros benefícios vão estar sujeitos a uma tributação maior, que é de 25%. Então, isso realmente existe, esta regra. Agora, nós temos uma especialista em Brasil que ela me passou essa informação, que esta retenção em pagamento é ilegal. São muitas ações tramitando no judiciário, lá no Brasil, em relação a essa tese, Paulo. São 3 princípios básicos que estão sendo violados da Constituição. Princípio da isonomia, que é a igualdade, né? Pelo fato da pessoa estar morando fora, ela não deveria ser bitributada, enfim, ter esses 2 descontos. O princípio da progressividade do imposto de renda e o princípio da proporcionalidade da tributação. Fora isso, a gente também entra com a tese, na petição inicial, obviamente, que o Tratado de Previdência não prevê esse desconto de 25%. Então, hoje eu posso afirmar que ele é ilegal, ele é inconstitucional e totalmente arbitrário. Entramos com a ação, mais ou menos um prazo de 6 meses, 180 dias, a gente já tem a sentença favorável, e esse indivíduo terá a cessação do desconto, que isso é muito importante, e ainda vai receber os últimos 5 anos de atrasados. Muito legal. E aí a próxima pergunta que eu venho é mais ou menos não, é para seguir isso daqui, ó. É possível ingressar em revisão de aposentadoria sem precisar ir até o Brasil? Perfeitamente possível. Aqui não, né, Carol? Aqui não existe tese de revisão nos Estados Unidos, né? Não. De aposentadoria. Brasil é muito comum. Então, nós temos mais de 30 teses de revisão, né, no Brasil. Quando você fala 30 teses, o que significa isso? São teses de revisões porque cada revisão tem o seu pedido específico. Mas é sempre para majorar, para aumentar a renda, né, de aposentadoria, seja do aposentado ou do pensionista. Existe hoje, atualmente, a cereja do bolo é a revisão da vida toda, que muita gente está sabendo. Nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que aprovou e aceitou essa tese, é muito bem-vinda, que são contribuições anteriores a 1994, antes da moeda cruzeiro e cruzado. O INSS descartou esses salários de contribuição, então eles não incluíram na média aritmética. Então hoje essa tese é para a gente incluir esses salários de contribuição anteriores a 1994, isso vai fazer dobrar, triplicar o valor de aposentadoria ou mesmo o valor de um benefício de pensão para essas pessoas que são beneficiárias. Então, rapidinho, em poucas palavras, se eu trabalhei antes de 1994 por um período de quanto para valer a pena? Um período de 5 anos, mais ou menos ou mais, isso. Vale a pena entrar com um pedido vai fazer uma diferença muito de revisão grande. Hoje. Sim, isso é uma das teses, né, que eu acabei de citar. São inúmeras. Tem o RV, o RTN, buraco verde, buraco negro, tese, enfim. Quando a gente fala de Brasil, Paulo, é por isso que eu trouxe uma especialista do Brasil. Você acha que a gente, morando aqui há 25 anos, mesmo eu sendo especialista na parte de contabilidade, planejamento fiscal e tributário, é impossível. Você precisa de um especialista no Brasil. E é por isso que a Rita está aqui. Você imagina quantos brasileiros estão aqui que têm problema no Brasil, não conseguem ir lá, não tem gente qualificada que conheça para resolver. Do tempo que eu conheço a Rita, quantas pessoas ela já conseguiu ajudar de clientes que estavam tendo retenção irregular, que tinham direito à restituição do passado. Então, para uma pessoa, para um aposentado, receber aí, tem casos de 30, 40 mil reais ou mais retroativo, isso muda a vida da pessoa. Porque foi uma retenção indevida. Sim. Uau. Então, por isso tem que fazer análise. Ó, essa pergunta eu não sei para qual das duas vai ser, tá? Vocês pulam aí. Existem algumas doenças que isentam de imposto de renda e geram acréscimo de 25% na aposentadoria. Se é doente, não paga ainda, melhor ainda. Existem. Existe porque isso está previsto em lei, Paulo. Então, na verdade, neoplasia maligna, doença de Parkinson, hanseníase, HIV, cardiopatia grave, o rol ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Então, isso nos dá uma liberdade muito grande, porque a gente mostrando que a pessoa está incapacitada, ela vai ter um acréscimo a mais no valor de aposentadoria, né? E isso não deixa de ser uma vantagem, sem dúvida. Uau. Próxima pergunta.
E aí a última seria da prova de vida, mas eu já perguntei antes, que eu não li o negócio antes, não fiz meu homework. É que eu vou perguntando de acordo com o que vem na minha cabeça. Brasileiros que residem no exterior, é possível sacar o fundo de garantia sem precisar ir até o consulado ou até o Brasil? Uma grande novidade, agora sim. Agora não vai mais precisar ir até o Brasil para fazer isso, ir até o consulado, embaixada para resolver isso, entrar no site, baixar o aplicativo do FGTS, que eu acho super importante, e lá só existe 3 possibilidades para você poder sacar. A aposentadoria é uma delas, a rescisão contratual sem justa causa ou um contrato por prazo determinado. Mas muita gente está apresentando dificuldade, entra em contato conosco para resgatar isso, porque é algo burocrático, não é fácil, você precisa dominar, saber preencher o formulário certinho, saber fazer o requerimento administrativo correto, porque muitas vezes a pessoa dá entrada, ela fica meses, ela fica às vezes mais de ano esperando e ela não tem o retorno dessa restituição. Então, é perfeitamente possível resgatar isso e a via ainda agora é online, não é mais presencial, não tem mais essa burocracia. Eu acho, Paulo, que é uma dica, só para complementar, claro, uma dica muito importante. Como profissional de muitos anos aqui, eu às vezes recomendo meus clientes, pode fazer tranquilo que você dá conta. Toda vez que eu falo de Brasil, Rita, eu sempre falo para o cliente, não tente fazer você mesmo. No Brasil, existe uma complexidade, como a gente estava falando inicialmente, de códigos, de campos que podem ou não podem ser preenchidos, de informações como tem que ser demonstrada, que muitas vezes os brasileiros, principalmente morando aqui, eles acabam se prejudicando, porque primeiro não tem um profissional aqui para fazer, sim, e segundo, contacta alguém no Brasil, a pessoa não consegue fazer, o custo não está dentro do orçamento, a pessoa mesmo dentro de fazer. Então, em vez dela resolver, ela trouxe um problema para ela. Sim. Então, resolver coisas de aposentadoria, de FGTS, de INSS, problemas trabalhistas, contrate um profissional para fazer isso. Sim. Tá, e agora, é muito complicado no Brasil. Sim. Agora, só para quem não conhece vocês ainda, Carol, com certeza você já conhece, mas eu vou fazer de conta que ninguém conhece vocês duas. Nós estamos em Central Florida, nós estamos aqui em Orlando, na terra do Mickey Mouse. Eu sou obrigado... Por exemplo, o canal Pergunta, as pessoas no mundo inteiro assistem, mas vamos falar Estados Unidos inteiro assiste. Eu sou obrigado a estar na Flórida para vocês poderem ajudar, ou vocês fazem remotamente? Como que é o processo em si? Tá, legal, vou precisar de ajuda, fazer uma revisão, fazer um planejamento, fazer o que for. Como que vocês vão fazer se eu moro em Nova York? Em qualquer estado, em qualquer local do mundo. Então, brasileiros que estejam em Portugal, brasileiros que estejam na Espanha, brasileiros no Brasil precisando de auxílio aqui com Social Security. Então, não existe limitação para atendimento presencial mais. Graças a Deus, uma boa coisa que a pandemia trouxe foi que várias coisas que eram presenciais para a execução do nosso trabalho hoje não é mais. Então, podem nos contactar através do link que eles têm aí da Larson ou através do WhatsApp, que eu acho que você sempre coloca. E a Rita, agora, como faz parte da nossa equipe, se for alguma coisa do Brasil, na mesma hora vai ser direcionado para ela, ela vai entrar em contato com a pessoa e vai passar todas as instruções necessárias. E lembrando que a Rita é uma profissional brasileira, licenciada no Brasil, e estará atendendo os clientes nesta parte a qual ela pode trabalhar aqui nos Estados Unidos, que é representando os clientes na esfera Brasil. Sim. Tá? Porque isso é uma coisa muito comum que está acontecendo de perguntarem, mas a Rita aqui. Então, a Rita, ela representa todos os cidadãos brasileiros que venham nos procurar na esfera Brasil. Porque é onde há a formação dela e a gente da Larson faz a parte de Estados Unidos. Muito bem, mais alguma coisa para completar, Rita? Perfeito. Rita, adorei você também, das minhas, que eu gosto de gente inteligente. E ó, o legal da Rita é que a Rita já seguiu o canal Perguntas também, gente. Não é? Com certeza. Muito legal. Carolzita, muitíssimo obrigado, como sempre. Parabéns, meninas. E ó, e você, lembra, grana, gente, não importa se é reais ou se é dólar. Claro que dólar a gente prefere muito mais, então você vai gostar sempre mais da Carol do que da Rita. Mas a Rita consegue também economizar ou melhorar, aumentar a sua renda, a sua aposentadoria. E se você ainda não está aposentado no Brasil, mas já está morando aqui, mas já pagou uma boa parte, não abandona. Senta com essas meninas e elas vão te ajudar para ver qual que é o melhor cenário. Se é melhor esquecer Brasil e focar aqui, ou fazer Brasil e aqui, ou só Brasil, aí não sei, elas que são especialistas, mas não deixe, não ache, não vale a pena pelo menos sentar e ver quais suas opções,
Se você não quiser fazer nada, tudo bem, mas é importante a gente saber o que a gente pode fazer para melhorar a nossa renda. Porque, falando em aposentadoria, é quando a gente precisa mais. Quando a gente tá velhinho, o remédio é mais caro, o hospital é mais caro, tudo pros velhos é mais caro. É incrível, né? Os jovens pagam menos e os velhos pagam mais. Então, quando a gente chegar, se a gente tiver sorte de ficar velhinho, a gente quer ter um dinheirinho para não sofrer, ou sofrer menos, né? Porque o dinheiro traz um pouco de conforto. Claro, e sempre lembrando que quanto mais velho nós ficamos, mais gastos teremos com saúde, com alimentação, tudo aumenta com a idade, né? Então é muito importante estar bem preparado para a aposentadoria, para não estar nas situações que a gente se encontra muitos brasileiros hoje que moram aqui, que não têm aposentadoria. E para não ser tarde demais, né, Carol? Que aí é tarde demais. Difícil fazer um planejamento previdenciário para quem já tem uma idade muito avançada, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Mas dá para pagar ainda, para quem ainda está vivo, respirando, trabalhando. Se a pessoa tem uma expectativa de vida, claro que sim. Vamos dizer, 60, 70 anos. 60 anos ainda é novo, ainda dá pra gente fazer algo muito bem tranquilo. Sem dúvida. 70 anos, que já seria a limite, o full age of retirement, também tem como fazer alguma coisa. Porque a gente está vivendo mais agora. Quanto que o ser humano está vivendo agora? Uns 80, 90? A expectativa de sobrevida? Por aí, 90, Paulo. 100. Não digo 100. Não, eu acho que a expectativa em regra geral é 85, que antigamente. Uns 80 por aí. No Brasil, pelo menos pela tabela do IBGE, é isso. Muito legal. Então aí, gente, tem muita lenha para queimar ainda. Muitíssimo obrigado, meninas. Fiquem com Deus. E lembrando, todas as informações da Larson Accounts estão nesse programa e qualquer programa que você pegar do canal Perguntas, vai descendo na descrição que você vai pegar a informação dele. E vale a pena você sentar e ver quais são suas opções. Não deixa para depois. É igual seguro. Ninguém gosta de seguro até precisar. Só que igual ficar velho. Ficou velho. Se já era. Faz agora enquanto você pode. Beijo, meninas. Fica com Deus. Tchau, tchau.